E aqui estamos palpites de segunda, dia 10 do 2. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Estaduais, Sampaio Correia e Vasco. O Sampaio Correia é o quinto e o Vasco o terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Sampaio Correia venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Vasco venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Ano passado, essas equipes se enfrentaram e foi 3-3. Palpite, fora vencer, empate e anula. São Paulo e Inter de Limeira. A minha única dica é para vocês ficarem atentos se o São Paulo vai usar o time titular. Palpite, casa vence. Campeonato Espanhol, Mallorca contra Osasuna. O Mallorca é o 9º e o Osasuna o 8º. Nos últimos 5 jogos, o Mallorca perdeu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Osasuna venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Osasuna e um empate, 1-1 e 1-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Espanhol, segunda divisão, Oviedo contra Eldense. O Oviedo é o 6º e o Eldense o 19º. Nos últimos 5 jogos, o Oviedo venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Eldense venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Só venceu 2 dos últimos 10 jogos. Essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes ano passado, com 3 empates. 1-1, 0-0 e 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato grego, Atromitos contra Kaliteia. O Atromitos é o 7º e o Kaliteia o 13º. Nos últimos 5 jogos, o Atromitos venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Kaliteia venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. Ano passado, essas equipes se enfrentaram e foi 3-0 pro Atromitos. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Copa da Inglaterra, Doncaster contra Crystal Palace. Nos últimos 5 jogos, o Doncaster venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Crystal Palace venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Palpite, fora vence. Maccabi Haifa contra Haifa. O Maccabi Haifa é o 3º e o Haifa o 5º. Nos últimos 5 jogos, o Maccabi Haifa venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa também venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 dos últimos 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o H Haifa venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 dos últimos 10 jogos. Essas duas equipes se enfrentaram 4 vezes ano passado, 2 vitórias do Maccabi Haifa, uma do H Haifa e um empate, 1-1, 2-0, 2-0 e 4-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Italiano, Inter e Fiorentina. A Inter é a 2ª e a Fiorentina a 5ª. Nos últimos 5 jogos, a Inter venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols em 9 dos últimos 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, a Fiorentina venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 9. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 3-0 para a Fiorentina. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Mexicano, Guadalajara contra Tijuana. O Guadalajara é o 13º e o Tijuana o 16º. Nos últimos 5 jogos, o Guadalajara empatou 3 e perdeu 2, mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5.
Nos últimos 5 jogos, o Tijuana venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 5. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Tijuana e um empate, 1-1 e 4-2. Palpite, Casa Gol. Campeonato holandês, segunda divisão, Jong Ajax contra Excelsior. O Jong Ajax é o 17º e o Excelsior o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Jong Ajax venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Excelsior venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols em 8 dos últimos 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Excelsior. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Jong PSV contra Cambuur. O PSV é o 18º e o Cambuur o 6º. Nos últimos 5 jogos, o PSV venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Cambuur venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 dos últimos 10 jogos. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória para cada lado, 3-1 e 1-0. Palpite, gol do visitante. Vitesse contra FCM. O Vitesse é o 20º e o Emin o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Vitesse venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Emin venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-3. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato português, Arouca e Rio Ave. O Arouca é o 13º e o Rio Ave o 10º. Nos últimos 5 jogos, o Arouca venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Ambas marcam sim em 7 dos últimos 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Rio Ave venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes ano passado, 2 vitórias do Rio Ave e 1 empate. 1-1, 3-2 e 1-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato turco, Bodrum contra Göztepe. O Bodrum é o 17º e o Göztepe o 5º. Nos últimos 5 jogos, o Bodrum venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols em 8 dos últimos 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Göztepe venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Ambas marcam não em 7 dos últimos 10 jogos. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Göztepe e um empate, 1-1 e 2-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Trabzonspor contra Eyüpspor. O Trabzonspor é o 11º e o Eyüpspor o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Trabzonspor venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Eyüpspor venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 8. A última partida entre essas duas equipes foi 0-0. Palpite, casa vence, empate e anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde os vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais para ajudar o canal a crescer. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.